Bem-vindos a mais um episódio do Araçatuba S.A. temporada 2026, sempre na companhia do meu amigo Fabiano Junqueira. Sempre um oferecimento da Esperta Moto, que está aqui no nosso canto superior da tela. E nós continuamos no nosso batidão do mês de março de 2026. Dia 8 de março foi o Dia Internacional das Mulheres, então vocês estão cansando de me ver de cor-de-rosa, gravata cor-de-rosa. A Damares não está nada contente, ele já falou, mas tudo bem. E como nós vimos fazendo, nós estamos trazendo mulheres de respeito, nos dois sentidos, óbvio, mas de respeito no que tange a qualidade como empreendedora. Antes de começar aqui nossa gravação, o Fabiano estava batendo papo com a Tabata e entendendo efetivamente tudo que ela já fez. Parece que tem 55 anos, né? Essa é a inveja, a gente vem falando já alguns programas que nós, empreendedores homens, temos das mulheres. Como elas conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo em tão pouco tempo. Exato, porque ela começa a contar tudo que ela faz, você fala assim, bom, eu fui humilde, 50 anos, como que você tem o quê, 80 anos para ter feito tudo isso? Exatamente. Tabata, seja muito bem-vinda ao Araçatuba S.A. Eu preciso fazer um agradecimento formal porque você saiu de Alphaville, Barueri, São Paulo, exclusivamente para nos conceder uma entrevista. O último que fez isso foi o Ederson Mufato. Sim. Mesmo patamar. Uau! E é uma pessoa querida que eu fiz questão de convidar para vir nessa mini temporada de empreendedoras, porque tem uma história onde o nosso telespectador ao final vai poder dizer se é o adjetivo correto, mas para mim, resiliência te define. Sempre que eu te encontro, você não aguenta um bora. Vamos abrir agora uma companhia de hot dog. Bora! Bora! Não pode falar 3 vezes perto da Tabata. Tabata, então seja muito bem-vinda. Nós queríamos que você contasse para os nossos telespectadores quem é a Tabata, onde que ela nasceu, se tem mesmo 60 anos ou não, como que foi sua vida, suas dores, como tudo isso te construiu. Seja bem-vindo. Perfeito, muito obrigada, prazer em estar aqui com vocês, foi um prazer vir de Barueri até aqui, eu venho com muito carinho, né? Na verdade, eu sou nascida em Araçatuba, sou araçatubense também, nascida de uma família como todas, já que passaram por aqui, disseram, muito humilde, mas diferente de todas, eu tive uma família extremamente disfuncional, eu vim de uma família extremamente narcisista. Então, as minhas dores construíram o meu propósito e o meu crescimento. Eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, sem atacar ninguém, sem desenvolver. Mas quando eu me via, com 13, 14 anos de idade, eu me via aqui em Araçatuba e falava, aqui é pequeno demais pra mim. E todo mundo me achava muito petulante desde pequena. Né? E eu tenho essa frase, bora, vamos fazer. E eu me construí, me restituí dentro das empresas. Foi a primeira vez. Então, qual foi o meu escape de vida? Trabalhando. Então, a vida inteira sempre foi 2, 3, 4 trabalhos de uma vez. E dentro disso, eu comecei a ver muitas coisas, muito know-how. Morei em 12 cidades já. E com isso, eu fui crescendo e constituindo aquilo que Deus tinha permitido para mim. Só que até então, eu tinha conquistado tudo com a força do meu braço. E aí, eu vou falar sobre as quebras das empresas que eu tive, sobre meu renascimento, sobre como eu fui parar em Barueri, no Alphaville, e como que através dali eu desenvolvi. Ok, antes de começarmos, conta pra gente como era a Tabata na juventude, porque você teve uma relação estética, não é nem estética, de saúde. Perfeito. Só para que as pessoas possam... Você pode falar sobre isso? Claro, completamente. Eu saí de 80 quilos para 39,90, porque eu entrei em anorexia, acho que essa história você não conhece. Essa eu não conheço. Eu tive anorexia justamente por causa desse processo narcisista da família. E aí eu tive que buscar compreensão sobre isso. Fiquei 3 dias em coma, médicos diziam que eu não ia sobreviver. E depois que eu saí da anorexia... Quando você diz anorexia, não para nada no estômago? Eu literalmente parei de comer. E aí eu ficava uma semana dividindo uma maçã, porque eu achava que era aquilo. E detalhe, isso começou por causa de uma rede nacional onde eu assisti uma novela onde uma pessoa tinha. Eu lembro que, aqui eu falo a minha idade, não, eu não tenho 60 anos, eu tenho só 40, mas eu tô fazendo 40 esse ano, né? Mas a rede falava na novela, ensinava a ter anorexia, ensinava a ter bulimia,
E aí eu lembro, na época era não era o Instagram nem o TikTok, como é que chamava? Orkut. Orkut, gente, era exatamente isso, tá vendo? Só da minha época, graças a Deus. E nesse Orkut tinha uma página chamada Mia, que ensinava a criança a ter bulimia e anorexia desde a época da baleia, essa estrutura. Lembro. E aí eu comecei a fincar aquilo dentro da minha mente. E dentro daquilo tinha uma carta que dizia: a partir de hoje eu faço parte da tua vida, eu tô estudando com você. Era bem demoníaco, sabe? Algo Entendi. que estruturava essa realidade. E aí eu passei a ter anorexia, parei literalmente de comer. E aí depois que eu cheguei no 39 quilos, eu comecei a sentir muita fome e muita fraqueza. E aí tudo que eu comia voltava, então eu comecei a ter anorexia nervosa, onde não parava nada no estômago e voltava. E até que um dia eu acabava desmaiando com muita frequência e num desses desmaios eu entrei em coma. E eu fiquei 3 dias em coma e todos os médicos da Santa Casa diziam: essa menina não vai sobreviver. Meu Deus. Sobreviveu. 3 Graças dias, a Deus. e 3 dias é emblemático, né? 3 dias é emblemático, né? 3 dias é emblemático. É o tempo que Jesus volta. E eu entre a morte ressuscitei e o também, sábado. exatamente. Mas aí depois disso, você ainda teve um ganho de peso exacerbado. Teve, após eu sair do coma, Olha isso. sem entender toda a situação, eu ainda estava extremamente fraca, desestruturada, família disfuncional, e cada um na sua proporção entregando aquilo que tinha, aquilo que podia até o presente momento. E precisava compreender tudo aquilo, mas aí me atacava a ansiedade, porque eu não sabia lidar com a minha família, nem eles sabiam lidar comigo. Que foi logo quando eu tive o diagnóstico de TDAH, por isso essa aceleração, por isso esse sentir demais, por isso esse bora, vamos fazer, porque tudo para nós é muito intenso. E aí eu cheguei a 120 quilos após esses 39 quilos. Aí bateu lá em cima. Aí eu tive esses ápices. E aí quando eu me olhei no espelho e eu não me vi em identidade, eu não me reconheci, isso em torno de uns 16, 17 anos, eu fiquei entre aquela situação, anorexia, bulimia e obesidade, anorexia, bulimia e obesidade. Até que eu comecei a procurar saída, comecei a ir atrás de psicólogos próprios, porque minha família não entendia, para eles era loucura, eu tava tentando chamar atenção. E aí eu fui tentando desenvolver aquilo, falei, eu preciso conhecer, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo, eu preciso saber quem eu sou. E aí eu comecei, psicólogo, psiquiatra, e eu comecei a entender, eu falei, Araçatuba é cada vez mais pequena para mim. E quanto mais conhecimento você vai tendo, mais você descobre que você não sabe nada e que você quer saber mais. E eu comecei a entender. E aí meu escape era os trabalhos, era onde eu me dedicava. E aí eu estudei bastante em 2 faculdades, 2 MBAs. Comecei um mestrado, mas fui expulsa dele porque eu não tenho nenhuma vacina, isso é outra. Outra aqui. Esse é outra. Outra chancela. Mas, então eu comecei a procurar conhecimento e o meu escape foi o meu estudo e eu me converti muito cedo, com 12 anos de idade, e eu vi uma família toda espírita com uma menina, então era uma briga extremamente espiritual naquele contexto também. E no processo todo eu vi a minha família se converter, né? E quando eu descobri o câncer da minha mãe, Deus ainda falou pra mim, não fique tranquila, porque essa dor é pra vida, como todas as suas foram. E aí Deus vai revelando algumas coisas no processo. Eu sou uma pessoa extremamente cética. Eu sou. Eu tenho um defeito. A Fernanda, ela tá nessa vibe e ela vem toda noite, a gente briga toda noite. Ela vai ficar brava porque eu tô contando isso, mas eu sou o narcisista vingador. Agora descobri que eu sou o narcisista vingador. Aí eu perguntei, mas é o vingador da Caverna do Dragão, que tem um chifre só? Porque se tiver 2, ferrou. Eu sempre fui muito brincalhão, mas eu compreendo, porque eu sempre falo assim, tá bom, Fer, mas todo mundo que eu conheço, eu não conheci ninguém que não morreu. A morte vem para resolver a dor de quem? Mas eu sei que vocês vão ter explicação tudo, mas meu cérebro é muito cartesiano, não vai conseguir entender isso. Mas eu entendo que você é uma pessoa que me ensina o quê? A cabeça manda na pessoa. Completamente. Porque você é aquela pessoa que cada vez que eu te encontro, vamos escrever mais um livro? Passa um ano, tem histórias que não acabam. Histórias de resiliência, recuperação. Não, porque você estava começando a trabalhar com fulano. Não, fulano... E aí é uma história que você fala, gente, poxa, depois de tanto tombo, como é que ela se levanta? Eu acho assim, a gente sofre as dores, não adianta falar que não sofre porque a gente chora, a gente também tem as nossas dores, a gente também tem os nossos momentos depressivos, mas é aquilo que eu te falei, eu acho que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. E eu me apego muito à certeza daquilo para que eu fui criada, da minha identidade,
que eu sou filha, que eu sou amada, que eu sou querida. E ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, eu sei que eu tenho querido. Então eu acho que eu me fortaleço naquilo que me diz que quando eu estou fraca, Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí quando eu entendo isso, eu entendo a minha identidade, eu entendo quem eu sou, as dores começam a ficar passageiras. Tanto que eu tenho eu sou toda tatuada e eu brinco muito, né, que eu falo que eu sou o divergente da igreja, mas eu entro em lugares onde ninguém entra. Eu sou a pessoa que eu vou aonde ninguém vai, eu sei que isso foi um presente de Deus pra mim. Uma das minhas tatuagens diz assim: isso também passa. E toda vez que eu olho pra ela, eu lembro as dores por onde eu passei e eu me recordo, isso também passa. Tanto que a minha maior dor, quando eu fiz essa tatuagem, eu tinha 17 anos, meu avô foi 10 dias depois a minha avó foi, e era a minha base. Porque eu fui criada por eles, né? Filha de vovó, e vovó tem um pouquinho de, né? Mimado. Mimadinho um pouquinho. Então a gente sempre quis as coisas meio que do nosso jeito, da nossa forma, porque a gente tem esse mimo gostoso. E quando eu perdi os dois logo de uma vez e eu entendi que essa dor passa, não significa que eu não sinta saudades, que eu ainda não chore. Mas se aquilo que foi o meu pior momento passou, qualquer coisa que eu tenha daqui pra frente pra minha vida também vai passar. Perfeito. Nós vamos encerrando esse bloco. Deixa eu fazer uma correção aqui, senão a Fernanda me mata. Não é que a gente briga. Eu tenho tudo, eu sou meio superlativo. Briga. Não. Discute. Ela põe a tese dela e eu sempre lá pra contrapor a tese. Naquele jeito espanhol. Apimentar a relação. Apimentar a relação. Brincadeiras à parte. O papo com a Tabata tem que ser corrido, porque é muita coisa. Eu quero saber no próximo bloco, antes de falarmos de Vital Joy suplementos, que tem a ver com uma série de coisas importantes que nós temos que tratar, saúde. Antes de falarmos do escrever, nós vamos chegar no escrever por conta da pergunta que eu quero deixar para o próximo bloco. Pablo Marçal, seu patrão, é seu amigo? Responde isso no próximo bloco. O Grupo Laluce é um ecossistema completo de cuidado para a sua família. Com o Plano Laluce, você garante assistência funerária 24 horas e tranquilidade em todos os momentos. A Brave Benefícios facilita o acesso à saúde e bem-estar. A Clínica Doutor da Saúde oferece atendimento humanizado, com consultas a valores acessíveis. E o Laboratório Lápis realiza exames rápidos e precisos, até com coleta em casa. Até seu pet tem proteção com o Mais Que Amigo Pet. Grupo Laluce. Soluções completas para cuidar de quem você ama. Você sonhou, esperou e agora seus 3 maiores desejos serão concedidos. Tiramos a taxa de adesão, tiramos a taxa de administração e tiramos também os juros. É o Taxa Zero do Sperta Consórcio que está de volta. Você paga só o preço de tabela em até 80 vezes e realiza o desejo da sua Honda 0 km. Acelere para a Sperta Moto mais próxima e aproveite! Cansado da alta carga tributária no Brasil que sufoca sua produção? Descubra o Paraguai. Regime tributário leve e eficiente, com imposto de apenas 10% sobre lucros e incentivos incríveis como a Lei de Maquila. Migre sua produção e ganhe competitividade. A Passarelli S.A. é especialista em viabilizar negócios no Paraguai para brasileiros. Assessoria completa, instalação, incentivos fiscais e crescimento sustentável. Entre em contato com a Passarelli S.A. hoje e transforme sua empresa. Minhas manhãs como mãe, esposa e empresária são muito corridas, mas uma coisa eu não abro mão, é do meu café da manhã saudável. Venha conhecer o café aqui do Bistrofit, o Clube. Araçatuba vai correr. Vem aí a 4ª Corrida Força Total Esportes, no dia 17 de maio, às 7 horas da manhã. Um evento para toda a família. 5 quilômetros de corrida, 2,5 quilômetros de caminhada e corrida kids para a criançada. Prepare seu tênis, desafie seus limites e viva a energia de um dos eventos esportivos mais aguardados da região. Escaneie o QR Code que está na tela e garanta agora a sua inscrição. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., essa temporada 2026, esse mês de março maravilhoso.
eu provoco as mulheres, mulher é muito mais macho que homem, então ela vai responder na lata. Pablo Marçal, seu amigo? Como é que é isso? Você trabalhou pro Pablo Marçal, Isso. época de eleição, não é pra eleição? Você me contou cada nuance de como Também. que faz. Conta tudo, conta tudo. Vou contar. Eu fui pra Barueri, muito petulante, é que você lembra disso, eu tava no Ilan na época. Sim. Virei pra ele, peguei e falei assim, eu tô indo pra Barueri, pro Alphaville, eu vou trabalhar pro Pablo Marçal. Todo mundo, você é maluca? Não deu uma semana, eu tava trabalhando no suporte dele pra ganhar R$10 a hora. Tinha acabado de largar uma multinacional, ganhando quase 20 mil mês, e todo mundo, você é maluca? O que você vai fazer da tua vida? E tipo assim, saí com uma mão na frente e outra atrás, que a equipe de demissão fui eu, né? E aí eu cheguei lá e eu comecei a ver muitas coisas. Só que eu vou ser diplomática igual você. Ok, seja diplomática, não conte, não caricature, mas pode... Eu vou ser daquela funcionalidade assim, julgue a profecia, mas nunca o profeta. Isso, exato. Então eu entro nessa questão assim, eu vi muita coisa lá dentro que me engrandeceu, eu vi muita gente se converter, eu vi muita gente se estruturar, mas ao mesmo tempo eu vi muita gente fraca ser utilizada, ser exposta a seus próprios erros e aos seus sonhos. E isso eu, como cristã, eu não aceito. O que vem a ser isso? Só para eu entender, quando você diz isso, assim, a pessoa ser usada e não atingir seus próprios sonhos e se frustrar? É isso, em síntese? Acredito que sim, porque a gente chega lá cheia de sonhos, cheia de desejos, né? Eu já fui com um giro de 360 muito ativo, eu saí de gestões grandíssimas, então eu já sabia as malícias um pouco da vida. E aí eu cheguei lá vendo gente com sonho, que tinha abandonado também carreiras maravilhosas, situações maravilhosas, para também ganhar R$10 a hora, e tudo bem, foram escolhas nossas. Mas eu vi gente passando necessidade, passando fome. Aí aquilo eu vou te contar, lembra aquilo que eu te falei, apartamento pequeniníssimo no Alphaville, gente morando com 7 pessoas dentro de um quarto? Para trabalhar pro Pablo. Também, Sim, esse para é óbvio. N fatores, mas Assim, era uma das... Porque era um sonho, eu não tô dizendo que a culpa seja dele, não. Não de tô nem forma nenhuma. acusando ninguém. Mas ele era um sonho, um paraíso, um ponto lá e quem idolatra ser humano vai acabar errando. Não tem jeito, tá na Bíblia. Maldito homem que confia no homem. Mas a pessoa ia lá e obviamente que você via uma pessoa que arrotava uma riqueza astronômica. Perfeito. E você via pessoas passando fome, morando 7 pessoas dentro de um cubículo, aquilo não te fazia muito sentido. Não batia pra mim aquilo. E aí, o que eu comecei a E o cara fazer? querendo ser político. Aí você falou assim, aí que não bate mesmo esse troço. Perfeito. Até trabalhei muito pra ele na política, porque eu acho que empreendedores têm que ir pra política, têm que desenvolver, e a gente tem que romper com isso que a gente vive esse sistema. Mas enfim, só que eu não achava que aquilo era digno do que eu estava vivendo. Então eu descobri que aquilo não era o meu lugar. E aí logo, eu gosto muito de uma frase que ele diz assim, vem, pega o que você precisa e vaza. Quando eu entendi esse jogo, eu vazei muito rápido. Então, em 6 meses, eu já tinha sido do suporte dele, eu já tinha sido seller do CEO dele, da empresa. Então, eu tinha chegado em patamares onde eu queria, só que aquilo, para mim, não condizia com a minha realidade. Então, eu pulei fora e fui abrir empresas, que para mim era muito fácil. Eu fazia network muito rápido. A gente aprendeu aqui bastante, né? Então, eu fazia network muito rápido. Então, eu me tornei, de repente, sócia de um sócio dele. Exato. E aí é que entra a editora. Perfeito, isso mesmo. Então conta pra gente. Conto. A editora veio porque eu conheci o Rodrigo Monteiro, que foi um dos caras que participou de um dos reality show dele, né? Um cara muito querido da Bahia, baiano sensacional, né? Arretado. E aí a gente se conheceu, ficamos muito parceiros, eu servia muito nos eventos, ele utilizava muito dessa realidade lá dentro de todos eles. Servi para poder... Só que eu saí daqui como agente bancária, eu motorista de aplicativo, então eu me virava nos 30, eu tinha energia para isso. Para quem não sabe, a Tabata, ela gerenciou também em Rio Preto era um aplicativo Perfeito. De mulher para mulher, não era isso? Lady Driver. Lady Driver, me lembro disso. Que era aplicativo de agendamento para você poder ir. A gente só atendia mulheres, idosas e crianças. E eu implantei essa franchise lá em São José do Rio Preto. Morei 5 anos lá, né? E aí agora já tá com 4 anos em São José do Rio Preto, já foram 12 cidades. Já dei uma passeada boa. Puxa vida, que legal. E aí eu saí daqui com esse intuito de querer crescer, conhecer o mundo. E tudo eu constituí muito pela força, pela energia, por ver erros que eu não concordava. E foi onde as minhas empresas começaram a aparecer através das dores. Então, e aí você ficou sócia do... Isso, do Rodrigo Monteiro.
Do tênis da mamãe conhecido. Ah, tênis da mamãe? Por quê? Por que ele era conhecido como tênis da mamãe? Porque ele saiu da Bahia, convidado para um reality show, e ele não tinha dinheiro para nada. Ele já tinha sido um grande empresário, quebrado bastante, e ele foi com o tênis da mãe dele. Quando descobriram, aí trocaram o tênis dele, aí ele se tornou um star lá no Alphaville, com esse reality show que aconteceu dele. Aí me tornei sócia dele, ficamos muito amigos, mas no processo da minha caminhada eu decidi uma hora romper com todas as sociedades e dar o segmento sozinha até eu me fortalecer, porque ainda existia coisa que às vezes eu não tinha alguma malícia, às vezes eu não concordava com algumas situações e eu precisei entender, eu era muito religiosa em alguns aspectos, e eu precisei quebrar alguns parâmetros em mim também para entender como que eu alavancava, porque toda hora eu tinha que retroceder, eu falei, não, tem alguma coisa errada ou em mim ou nas minhas sociedades, deixa eu entender melhor. E aí foi onde eu comecei a romper dali para frente. Perfeito. Vamos falar da editora e do trabalho que vocês estavam falando antes de começarmos o programa, que eu achei fantástico. Que a tua editora tem um viés de colocar as pessoas que têm vontade de escrever um livro, de contar uma boa história, ou de contar a própria história, ou seja, qual for, vocês fazem esse trabalho. Por exemplo, para quem não sabe, teu projeto, posso falar? Pode. O Projeto Fabiano é, em 2027, lançar um devocional diário, 365 dias com um texto devocional para a pessoa ler e se encontrar com Deus. É isso? Escrito por 365 empreendedores. Que é o mais difícil. Exatamente. Eu preciso cristãos. Então você, e empreendedor... que passe por uma curadoria teológica. Perfeito. Tem mais porque tem um monte de cristão meia boca por aí. Mas só que já tem três, falar, já tem três Exato, uma editora. Boa. Então você que é cristão e está pensando em participar de um projeto com o Fabiano, é só escrever o e-mail. Pode mandar o e-mail? Pode. Coloca o e-mail aqui embaixo que a gente entra em contato, a gente já movimenta isso. Vai na minha rede, junqueira.fabiano. Junqueira.fabiano no Instagram. Pronto, procura lá. Mas eu quero falar do seu serviço. Então, eu mesmo também fiz um erro. Eu trouxe um livro muito importante de economia para o Brasil e escolhi mal a editora. Ixi, pode me dar problema, mas agora já foi. Mas, de qualquer forma, a ideia foi tirar dúvidas contigo. A tua editora tem essa pegada de ser quase que uma consultoria antes de uma editora? Isso. Quando eu saí da editora do Rodrigo Monteiro, eu realmente tornei uma consultora. Porque o que acontece? Lá era assim, o livro mais barato era em torno de 12, 15 mil reais. E não é todo mundo que tem capacidade para um livro desse. Mesmo estando no Alphaville, que era aquela rede que a gente colocou. Então eu falei assim, o que as pessoas precisam entender e saber para escreverem um livro, terem a sua história, o teu legado contado, para que elas consigam. Aí eu comecei a fazer algumas parcerias com a Amazon, com alguns locais. E aí a maior editora de livros digitais, aprendi a fazer toda a editoria dela, a curadoria dela, o desenvolvimento dela. Eu falei, é isso, eu consigo algo simples, prático e que eu consiga trazer de um custo-benefício necessário para quem quer entrar para esse patamar. Perfeito. Mas então, só que essa consultoria, você estava falando, e aí eu quero que você venda seu peixe. A pessoa que tem vontade de escrever um livro, mas ela não consegue estruturar a própria história. Perfeito. O que você faz? Eu consigo transcrever o seu livro com que você mande apenas os áudios para mim e dentro dos seus áudios eu crio a estrutura, eu crio a tua história, eu trago o teu storytelling para a tua fala, para o teu desenvolvimento, que é isso, eu não quero perder a tua personalidade. Eu quero saber a forma como você fala. Eu sou extremamente de gíria, você sabe que eu sou meio, né? Do povão, assim. E é o meu jeito de ser. E eu não posso perder a minha personalidade com isso, independente dos ambientes onde eu esteja. E é isso que eu faço com os livros da pessoa. Eu entendo qual é o patamar dela, eu desenvolvo o linguajar dela, para que na hora que ela lê o livro, ela saiba que ela está lendo a própria história. E na mesma fala que ela tenha desenvolta ali para dentro. Você já pensou em escrever a sua história? A minha já está escrita, meu livro já está lançado, inclusive nas minhas redes sociais, @TabataPalmieri. Mas como é que chama o livro? Emagreça por inteiro, corpo, alma e espírito, e eu trago essas dores e como que essas dores fazem com que a gente se torne ou obesa ou numa magreza desnecessário e como isso reflete no corpo. Perfeito. Então, mas esse livro, ele é um livro de autoajuda, mas também tem a sua história de vida. Completamente. Ele é um livro que ele traz um relato de como a fé e a ciência, porque a ciência não separa a fé, muito pelo contrário. Hoje, infelizmente, prega-se muito isso dentro da igreja.
E ela tem que juntar, porque a fé foi criada, a ciência foi criada por Deus também, e a gente traz essa estrutura. Dentro do livro eu trago esse relato, tem o meu método, que é o método CAI, Corpo, Alma e Espírito, que eu ensino as pessoas como trabalharem verdadeiramente o corpo, a alma, e aí, então, o espírito ser elevado, ou vice-versa, porque a gente vai descobrindo qual é o déficit. De um é o corpo, do outro é a alma, do outro é o legal. espírito. No primeiro bloco, o Rodrigo puxou um tema, falou a cabeça manda no corpo. Completamente. E eu não sei o que você quis dizer, mas eu mudei a minha opinião a respeito disso, desse conceito. Há um tempo, quando eu li um livro, que eu não lembro o nome do livro, mas ele trata o seguinte, a gente veio muito influenciado por uma ideia do penso, logo existo. Ah, sim, Descartes. Descartes, de penso, logo existo, então aquilo que eu penso é aquilo que eu sou. E esse autor, ele vem tratando que não, eu sou aquilo que eu amo. Exato. Então tá ligado na alma. Exato. Então, para ficar mais claro ainda, na minha opinião, a alma manda no corpo. Não, perfeito. É que, como cartesiano, bom cartesiano, e não gosto dessa frase de Descartes, mas como um bom cartesiano, pensamento quadradinho, Sim. alma, mente, para mim tá tudo, que eu sei que para quem de religião tá fora da, nem falo uma besteira dessa, mas eu sei que para mim tem o metafísico e o físico. Perfeito. E aí eu separo essas duas coisas. E o que eu quero dizer é, o teu corpo padece pelo que o metafísico tá mandando. Seja a alma ou seja a mente. Que é a mesma coisa, né? É uma enfim, alma habitando num corpo. Exatamente. Eu não consigo também racionalizar mas o que é mente, espírito e alma. Para mim fica tudo assim, vira tudo um axioma e o único axioma que eu respeito é a razão. Sim. E aí deriva tudo de lá e vai virando um rolo. Mas limita. Pode falar. Não, mas a razão limita. Exato, ela limita. Ela limita. Você vai até aqui e não dá para transcender. Exato. Agora, o que é legal? A fé é cura para todas essas coisas. Para todas essas coisas. E aí é o que você traz no livro. Mas foi o que eu falei. A mente ou a alma ou qualquer coisa manda na physis. Exatamente. É o que Aristóteles colocava. Para a gente encerrar esse bloco e começar o bloco seguinte, nós precisamos falar da Vital Joy suplementos, porque tem a ver com o corpo, tem a ver com a parte da physis, né? Então é alguma coisa que você põe para dentro e vai te ajudar na brincadeira toda. Mas eu já vou fazer 2 desafios aqui para sua editora. A história secreta da Tecnobens e outro, a história secreta da venda da sua empresa. Vai ter que escrever, já pode ou não? Eu tenho que ler muito contrato que eu assinei. Para saber se você pode, né? Só para a gente mostrar como que é essas histórias todas, porque as pessoas acham a gente... Mas sabe o que é genial, é fantástico. Quando vai ver... É interessantíssimo tudo isso que a gente está falando aqui, porque ainda as pessoas, a grande maioria das pessoas são ingênuas e elas acreditam no que vem. Exato. Em tudo que a gente está tratando aqui, a sua ida para Alphaville, eu já consegui sentir o cheiro de longe, que eu acompanhei todo o processo de longe só pelas redes sociais, mas eu acho que o grande aprendizado é exatamente o que o Pablo falou. Pega e vaza. Pega o que você precisa e vaza. O problema de todos é que estão procurando uma muleta para se escorar. Exato. Um salvador da pátria, seja num presidente, no meu prefeito, todo mundo quer. E ainda quer. digo mais, a gente erra no processo, porque o grande mal do século é o ego. Sim, né? Sim. E eu acho que o grande mal não é quando a gente se torna só a muleta, ou quer procurar só a muleta, mas é quando a gente acha que a gente é o salvador da pátria, que aí é onde a gente ocupa o lugar de Deus. E tem muito cristão fazendo isso. Exato. Para encerrar esse bloco, vindo para o próximo bloco, eu vou querer perguntar para os dois. Então, já que a metafísica cuida da física, onde é que encaixa a Vital Joy suplementos nisso tudo? Até o próximo bloco. O Grupo Laluce é um ecossistema completo de cuidado para a sua família. Com o Plano Laluce, você garante assistência funerária 24 horas e tranquilidade em todos os momentos. A Brave Benefícios facilita o acesso à saúde e bem-estar. A Clínica Doutor da Saúde oferece atendimento humanizado, com consultas a valores acessíveis. E o Laboratório Lápis realiza exames rápidos e precisos, até com coleta em casa. Até seu pet tem proteção com o Mais Que Amigo Pet. Grupo Laluce.
Soluções completas para cuidar de quem você ama. Você sonhou, esperou e agora seus 3 maiores desejos serão concedidos. Tiramos a taxa de adesão, tiramos a taxa de administração e tiramos também os juros. É o Taxa Zero do Sperta Consórcio que está de volta. Você paga só o preço de tabela em até 80 vezes e realiza o desejo da sua Honda 0 km. Acelere para a Sperta Moto mais próxima e aproveite! Cansado da alta carga tributária no Brasil que sufoca sua produção? Descubra o Paraguai. Regime tributário leve e eficiente, com imposto de apenas 10% sobre lucros e incentivos incríveis como a Lei de Maquila. Migre sua produção e ganhe competitividade. A Passarelli S.A. é especialista em viabilizar negócios no Paraguai para brasileiros. Assessoria completa, instalação, incentivos fiscais e crescimento sustentável. Entre em contato com a Passarelli S.A. hoje e transforme sua empresa. Minhas manhãs como mãe, esposa e empresária são muito corridas, mas uma coisa eu não abro mão, é do meu café da manhã saudável. Venha conhecer o café aqui do Bistrofit, o Clube. Araçatuba vai correr. Vem aí a 4ª Corrida Força Total Esportes, no dia 17 de maio, às 7 horas da manhã. Um evento para toda a família. 5 quilômetros de corrida, 2,5 quilômetros de caminhada e corrida kids para a criançada. Prepare seu tênis, desafie seus limites e viva a energia de um dos eventos esportivos mais aguardados da região. Escaneie o QR Code que está na tela e garanta agora a sua inscrição. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Eu sempre querendo colocar pimenta. Ou espanholzinho, Assim que é né? bom. Assim que é bom. Mas é porque assim, né? Todo mundo fala essas frases de efeito. Eu falo assim, eu quero ver o cara ficar 100 dias sem comer nada, sem beber nada, só meditando. Falo pra Fernanda. Ah, ela ficou quase isso. Eu tô 3 dias, eu tô 3 dias já pra vir pra cá. Mas brincadeiras à parte, você criou uma rede de suplementos. Criei. E, na verdade, eu te trouxe as minhas dores para dentro de uma realidade, né? Na época da Lady Driver, eu comandava 300 mulheres. Eu me lembro que eu fui te visitar em Rio Preto, eu falei assim, ela vai ficar doida. Imagina, E literalmente eu fiquei. 300 mulheres motoristas, porque eu conhecia o mundo por causa da 018 aqui e tal, do Márcio, como era o mundo aqui, né, o mundo de motorista ligando, aquela coisa de louco. E aqui era vários sócios e eu sozinha lá. Exato, ela vai ficar louca. E literalmente eu fiquei, me deu um aneurisma nesse processo e o médico do SUS havia me dado 1 ano de vida, nada contra o SUS, tá, gente? Só que aí eu queria... Nada contra o SUS, mas nada pros outros. contra o SUS, né? Mas enfim. Mas pague seu plano de saúde, viu? Faz um esforço, vale a pena. E aí, nesse processo, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu sofri aquilo sozinha, porque eu não tenho rede de apoio. Sempre fui eu à frente de toda a situação e eu não queria trazer isso pra minha família. Sabe aquilo, você saiu da dor, você não quer trazer mais dor? E aí eu fui nesse processo sozinha, levando 6 meses essa informação, sem saber o que fazer, muito chorosa, muito as dores, o sofrimento de novo. Até que eu contei pra uma amiga minha, desabando assim, ela falou, não, procura outro médico e verifica outra possibilidade. E eu lembro que eu trabalhei pra pagar um dos melhores neurocirurgiões de São José do Rio Preto. E aí já cheguei com todos os exames, com tudo pronto, com o decreto dado, aceitando o decreto, toda a situação. Ele falou, posso fazer uma coisa com todo carinho? Eu falei, pode. Ele tirou o jaleco e me deu um abraço. Ele falou, você só tá precisando descansar. Ali eu desmoronei. Aí eu comecei a chorar, coisa que eu não fazia há anos. E aí eu comecei a chorar, eu me desaguei, contei toda a minha história. Sabe aquela que você tá precisando mais de um psicólogo do que... E aí eu desabei. Ele falou assim, Tabata, eu sou da linhagem integrativa, eu trabalho alimentação, vamos fazer todos os exames, sai do teu trabalho agora. Eu falei, mas como que eu saio do meu trabalho? Você não tá entendendo, é eu por eu mesma. Eu falei, não, você não tá entendendo o que eu tô fazendo. Ele, não, eu tô pedindo pra você sair do teu trabalho e eu vou te ajudar. Eu falei, me ajudar como? Ele, todos os medicamentos que você vai precisar, eu vou te patrocinar, mas antes disso eu preciso que você faça
todos os exames. Na época eu lembro que deu em torno de 8, 9 mil reais, eu tinha 7 guardados, não tinha mais nada. E eu sempre fui de ajudar todo mundo. Eu sou daquele assim, não chora na minha frente que eu dou conta de ajudar, eu tiro do meu pra te dar, mas eu não sei receber. É mal de quem ajuda demais? Lembra que eu te falei de se colocar no papel de Deus? Eu sei porque eu fui muito isso. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha, eu não sei medir ajuda. E até que umas meninas da própria Lady Driver ficaram sabendo e elas falaram, tá, vamos fazer o seguinte, a gente abre a vaquinha no teu Instagram, no teu Facebook na época. Abriram, e aí como muitas eu ajudava, meu Deus, eu posso falar isso, ser presa por falsidade ideológica. Eu fingia de todas elas que eu era advogada, porque eu amo lei. E aí eu li o contrato de todas que comprava carro, você só via cagada, né? A verdade é. Aí você ia ajudar. Nossa, eu ligava pra local que tinha vendido, ameaçava falando que eu era advogada do local, aí os caras revertiam contrato. Como é que chama aquele programa que tem um deputado que é o Celso Russomano? Eu sou a secretária do Celso Russomano. E eu ligava e eu conseguia. Eu lembro que uma delas estava com o carro em busca e apreensão, eu escondi o carro na minha casa e falei, vai com o meu. E depois a gente se vira. E fui negociando o contrato dela. E aí eu lembro que elas que eu fiz isso abriram. Em 2 semanas eu consegui todo esse dinheiro, eu fiz todos os exames. E ele mostrou pra mim, você sabe por que todos os médicos pedem exames? Porque toda doença nasce por falta de algo, alguma coisa daquilo que a gente tem. E tudo isso tá ligado à alimentação. Ninguém adoece por acaso, adoece por falta de alguma coisa. E eu lembro que eu fiz todos os exames. Aí dentro de lá ele conseguiu ver, tá faltando vitamina B6, tá faltando vitamina B12, teu cortisol tá baixo. Esse médico que é o top lá de Rio Preto. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Eles vão fazer o seguinte, eu tenho uma linha, não vou lembrar o nome da linha, mas tinha Vital alguma coisa. E aí dentro dessa linha ele falou, o primeiro eu vou te fornecer. Tem 30 dias para cada um. Foram 7 ou 8 suplementações diferenciadas entre vitamina D, toda a estrutura, porque eu só trabalhava. Meu cortisol sempre altíssimo, eu sempre mais macho que muito macho. Sim. Né? Apesar de sempre menininha assim, calma aí, galera. E aí, então, assim, eu sempre tive essa vocação pro trabalho, pra liderança, eu batia na mesa. Então, eu sempre tive essa força. E aí, quando eu fiz todos os exames, ele decretou tudo que estava faltando e ele me abençoou no primeiro mês com todo o que eu precisava. E aí, a minha aneurisma de 23 milímetros foi para 3, hoje eu convivo com ela, no sistema nervoso central. E o meu susto foi, como que você descobriu, Tabata, aneurisma? Eu desmaiava quando eu estava dirigindo o motorista de aplicativo. Meu Deus. E a minha sorte é que eu sentia o desfalecimento, que a gente sentia a fraqueza que ia desligar, eu encostava o carro. Graças a Deus nunca tinha passageiro dentro. Todas as vezes que aconteceu, nunca, graças a Deus. Né? Sim. Eu falo, Deus preservou muito, né? Deve ter uns 10 anjos que ele manda lá de cima, que ele, pelo amor de Deus, a Tabata acordou, vai todo mundo. Mas aí, né, você contou essa história toda, mas daí você foi para São Paulo e de São Paulo você fez editora e da editora você escreveu o seu livro e do livro nasce... Já tinha Vital Joy antes da editora e antes do livro. Porque antes de São Paulo? Antes de São Paulo, só que estava em projeto, estava em planejamento, estava em teste pessoal, estava em teste de amigos. Poxa, mas teste custa dinheiro. Custa, mas graças a Deus eu tive muitos parceiros que estavam no mestrado, que tinham vacina e não foram mandados embora do mestrado, igual eu de engenharia de alimentos. E eu falei, galera, eu tenho um projeto e eu acho que vai valer a pena, isso vai ser um portfólio bom para vocês e eu consigo ter a estrutura que eu preciso. Arcam comigo? Todo mundo pegou E se tornaram sócios ou não? Não, foram parceiros, só que o projeto ficou não da Vital Joy, mas o projeto dos estudos de alimentos ficaram no nome deles. Pra eles publicarem. Exato, e eu saí com o ganho. Eu sempre acrescentava uma coisa a mais para jogar o INPI na minha marca, olha o segredo aí. Exato. Que aí você prende a marca para você e tá tudo certo. E aí eu fui desenvolvendo isso no processo. Por conhecer de lei, gente, sempre conheçam de lei. Na hora que tiver muito barulho na internet, analisem lei. Igual, dia 13/11, aquele barulho todo acontecendo nas mídias, eu fui pra lei, foi onde lançaram aquela lei que MEI, CPF e CNPJ iam junto, onde 80% das MEIs iam estourar. E aí, já que fizeram isso, estou estudando a lei do superendividamento para salvar muitas MEIs ali, depois tem coisa nova ali para legal, mas isso é uma recomendação que eu também faço. No Brasil, a primeira coisa que você tem que ser advogado. Formado ou não, você tem que entender de lei. Mas nós vamos encerrar esse bloco, Tabata, mas a grande dúvida que eu fico é, você criou a Vital Joy Suplementos, fez os testes e virou, como é que fala, artigos científicos para as pessoas que ajudaram você, então isso tudo é balizado cientificamente, correto? Correto. E, obviamente, que feito tudo isso,
você entra num mercado que é um dos mercados mais competitivos que existe na face da Terra. Vamos Só ser realistas? gigantes. O mercado que tem mais sistema alimentar, que querendo ou não, a gente é manipulado pela indústria alimentar, e o farmacológico. Exato. Então, para a gente começar no próximo bloco, eu quero saber de você. Como você transforma isso em um negócio? Responde isso no próximo bloco. O Grupo Laluce é um ecossistema completo de cuidado para a sua família. Com o Plano Laluce, você garante assistência funerária 24 horas e tranquilidade em todos os momentos. A Brave Benefícios facilita o acesso à saúde e bem-estar. A Clínica Doutor da Saúde oferece atendimento humanizado, com consultas a valores acessíveis. E o Laboratório Lápis realiza exames rápidos e precisos, até com coleta em casa. Até seu pet tem proteção com o Mais Que Amigo Pet. Grupo Laluce. Soluções completas para cuidar de quem você ama. Você sonhou, esperou e agora seus 3 maiores desejos serão concedidos. Tiramos a taxa de adesão, tiramos a taxa de administração e tiramos também os juros. É o Taxa Zero do Sperta Consórcio que está de volta. Você paga só o preço de tabela em até 80 vezes e realiza o desejo da sua Honda 0 km. Acelere para a Sperta Moto mais próxima e aproveite! Cansado da alta carga tributária no Brasil que sufoca sua produção? Descubra o Paraguai. Regime tributário leve e eficiente, com imposto de apenas 10% sobre lucros e incentivos incríveis como a Lei de Maquila. Migre sua produção e ganhe competitividade. A Passarelli S.A. é especialista em viabilizar negócios no Paraguai para brasileiros. Assessoria completa, instalação, incentivos fiscais e crescimento sustentável. Entre em contato com a Passarelli S.A. hoje e transforme sua empresa. Minhas manhãs como mãe, esposa e empresária são muito corridas, mas uma coisa eu não abro mão, é do meu café da manhã saudável. Venha conhecer o café aqui do Bistrofit, o Clube. Araçatuba vai correr. Vem aí a 4ª Corrida Força Total Esportes, no dia 17 de maio, às 7 horas da manhã. Um evento para toda a família. 5 quilômetros de corrida, 2,5 quilômetros de caminhada e corrida kids para a criançada. Prepare seu tênis, desafie seus limites e viva a energia de um dos eventos esportivos mais aguardados da região. Escaneie o QR Code que está na tela e garanta agora a sua inscrição. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., sempre na companhia desse grande amigo Fabiano, que tem um dia do mês que a gente se vê um dia do mês. A gente não pode se ver mais. Porque enjoa, né? Enjoa. Chega no fim Chega no final do dia, ninguém quer nem correr. É isso. Eu falo, vou mandar mensagem. Demora. Agora eu vou falar, vou confessar. Conversa. Rapaz, acho que foi semana passada, a gente ia fazer algum jantar, alguma coisa assim, a Miriane falou, vamos chamar o Rodrigo e a Fernanda? Eu falei, não chama não, eu vou ficar o dia inteiro com ele na cara, pelo amor de Deus. É real. É justo, e é justo. É real e é justo. Dá um Vital Joy suplemento pra ele ser menos ranzinza, tá? Ele tá ficando muito velho, deve ser isso. Bom, nós terminamos o último bloco justamente com essa questão. Você tá num segmento, suplemento. Fabiano, todo mundo hoje toma creatina, toma e assim, há um investimento enorme de grandes farmacêuticas, em grandes personalidades. Hoje virou modinha, todo mundo ir nos influenciadores com milhões de seguidores e chamar para negócio, né? Sim. Em torno desse mercado. Exato, em torno desse mercado, o que é mais interessante. Como é uma coisa que você pode vender em supermercado, acessibilidade, que o remédio muito tem fácil. todo. Preço barato, exato. Online, qualquer lugar. Qualquer lugar. E aí, você foi desafiar só tubarão Eu gigante. gosto de desafio, você sabe disso, né, Rodrigo? Eu nunca gostei de pouca coisa, já saí daqui falando que eu queria mais. É. E
quando a gente... Bom, o Pablo Marçal ficou pequeno. Ficou. Aí era um peixe pequeno pra mim, eu precisava ir além. E quando eu entendi que a Anvisa ela não precisava, até o princípio do momento, para indústria nutracêutica, o que é nutracêutico, afinal? Alimentos encapsulados. Então, em outras épocas eu seria queimada como bruxa, mas na verdade nós entendemos de planta. Então eu comecei a estudar tudo sobre planta, por causa de uma pessoa que me curou de um aneurisma. Então, tudo que eu fiz na Vital Joy foi entender a minha maior dor, foi entender o maior problema e como que eu fui curada daquilo. E depois daquilo eu ainda trabalhei em algumas empresas de emagrecimento, eu fui conhecer a rede, fui ver o que era real, o que não era, o que tinha químico, o que não possuía. E aí, dentro disso, eu tirei algumas representantes que criaram seus próprios produtos que eu ajudei, e quando rompeu o meu contrato, eu criei o meu próprio. Então, eu já vinha num know-how anterior disso. E aí, dentro disso, eu comecei a trabalhar com a lei de 2018, não vou me recordar aqui agora, porque foi modificado em agosto do ano passado, agora todos são obrigatórios ter Anvisa, então nem todos vão precisar. E aí foi onde eu tive a quebra, que eu te falei de alguns sistemas, porque a gente patrocinava a Ora Pronobis, onde já foi reforçado o retardo de Alzheimer e a mesmo proabiótico na linha pineal, onde a gente tem o mesmo tratamento de Vivance, mas que corrói o cérebro, e Ora Pronobis por ser natural não. Então a gente começou a fazer alguns estudos elaborativos que a gente estava enviamos para a Anvisa para ganhar proporções em final disso. E aí de agosto para cá podaram Ora Pronobis, podaram alguns produtos maravilhosos. Inclusive eu sou contra creatina e sou contra whey, por questão de 80% do Brasil é adulterado. Porque é a mesma fábrica que faz, que quase distribui para todo mundo, mas isso é um BO depois que eles que se resolvam. O whey me faz mal. Já experimentei todos. Me ataca rinite assim, em horas. Depois eu vou te dar algumas fibras específicas que vai fazer a mesma composição deles e que através do que é natural te forneça a mesma probabilidade. Mais um pajé na minha vida, já tem meu já pai. Tem seu pai, exatamente. Mas você sabe agora eu tô arrumado. A Lulu tem a alergia lá à proteína do leite e o problema dela é justamente isso que você falou, as vias respiratórias já ataca. Mas a minha dúvida estava até a seguinte: você não é uma pessoa que vem de família rica. Não. Investimento é difícil. Sim. E como é que você faz um caminhão de produto para vender para o Brasil? Ou como é que foi sua estratégia de atingir o mercado consumidor? Eu aprendi em Araçatuba a fazer o que hoje eu sei com muita facilidade. O meu grande forte é o network. Perfeito. Eu não tenho, mas eu tenho quem faça. Contanto que todo mundo... Não, se você não sabe, liga pra Tabata, que se ela não sabe, ela tem alguém que faz. E eu sempre fui assim. Primeiro que eu comecei como menor aprendiz em Associação Comercial de Araçatuba. E aí depois eu vim desenvolvendo, fui conhecendo outras redes de negócio. E dentro daquilo eu criei uma estrutura própria também e solidifiquei a minha base. Mas você vendia o quê? Internet? Digital e você despachava? Não, eu comecei com o PAP, que é o porta a porta, antigo porta a porta. Aqui você remete muita idade. Né? Comecei com o PAP, comecei emagrecendo os amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos. E aí eu comecei a ganhar uma proporção. E aí quem emagrecia mais de 30 quilos eu transformava em representante. Eu mandava uma quantidade de produto e eu estava suscetível a perda a qualquer momento. Que eu enviava e fazia o negócio acontecer. E eu falei, dos dois, ou vai dar muito bom. Ou vai dar muito ruim. Ou vai dar muito ruim. Ruim no financeiro, você quer dizer. E aí eu tô igual meu amigo, eu tô testando tudo. Eu tô no teste, entendeu? De tudo. E aí eu comecei a crescer. E eu cresci em proporção e meu produto começou a ficar conhecido. E eu comecei a fornecer para fora do Brasil. Falei, opa... Começou a ficar mais interessante. Moçambique já foi muita coisa. Aí, quando a empresa começou a dar aquele problema por causa da lei... Você tá falando da lei que aconteceu no ano passado. De agosto pra cá, perfeito. Tá. Isso já estava numa proporção grande, eu tinha representantes do Brasil inteiro, em Santa Catarina, Brumado, Bahia. E aí eu fui vendendo através de amigos. Eu preciso emagrecer. Nossa, eu tenho uma amiga legal que te fornece... E eu sempre fui muito de network. Eu prefiro perder um dia inteiro num evento... do que eu ficar um dia inteiro trabalhando, porque isso me dá muito mais resultado depois. Sim. Né? E aí, como eu comecei a mentorar algumas pessoas, qual é o grande diferencial da Vital Joy? São 22 cápsulas, onde a pessoa elimina de 5 a 15 quilos, só que nesses 22 dias eu comecei a acompanhar, dia após dia. O que você tá sentindo? Sabe aquele anjo chato? Você tá bebendo água? O básico funciona, mas qual é o nosso grande problema como pessoa? A gente não faz o básico, feijão com arroz. E aí eu trago a pessoa para a proporção do original, do que é básico, com uma coisinha que eu coloco nela que dá um up no que ela precisa.
Aí eu tenho algo que tira fome, eu tenho algo que acelera o metabolismo. E nessa proporção, na hora que ela perde 5, 15 quilos em 22 dias, ela, que bruxaria é essa? Eu falo, calma que eu sou de Deus. E a gente vai brincando com essas possibilidades. Sim. Eu falo, calma que eu sou de Jesus. E a gente vai trazendo isso. E aí a amiga viu que emagreceu. Nunca ninguém pergunta assim pra você. Nossa, você tá fazendo dieta? Todo mundo te pergunta, o que você tá tomando? E aí onde transforma a pessoa em representante. Vamos ganhar dinheiro comigo agora? Vamos. Então beleza, eu te dou 30% em cara que você vender. Só que se você compra numa venda direta, em alta proporção, em grande quantidade comigo, eu te forneço 50% do lucro. Topa? E é mais barato que Monjaro. Muito mais. Muito. E detalhe. Sabe o que eu descobri? A sua esposa tomar Monjaro, você emagrece. Tá acontecendo comigo lá em casa. Por quê? Porque ela não faz mais comida, não tem mais comida em casa. Tá acontecendo esse fenômeno. Aí eu vou te trazer uma dor de Monjaro. Pra quem não sabe, você sabe que o Monjaro, ele é o Ozempic, porque o Ozempic perdeu o INPI, e ele fez uma estrutura diferenciada, e dentro disso ele tem uma perspectiva, uma proporção. Tem muitos médicos que queriam colocar Vital Joy lá dentro porque não estava emagrecendo. E Deus é muito estratégico comigo, eu tenho sonhos. E aí, num sonho que eu tive, eu sonhei uma pessoa aplicando o Monjaro, a pessoa indo a óbito e meu produto lá dentro. Em quem ia cair a culpa? Eu sou pequenininha ainda, não com certeza. Exato. Com certeza. E você está falando uma coisa que realmente é verdade. Todos os tratamentos invasivos de Monjaro, Ozempic, o nome da Exartipatina, uma coisa assim, a pessoa indica outros remédios complementares. Não sei se é remédios, se é de você tomar, tem que tomar vitamina não sei o quê, tem que tomar isso aqui, tem que tomar não sei o que lá, e realmente coloca-se uma série de produtos para serem tomados. Primeiro porque corre risco, porque quando eu tô aplicando o Monjaro em mim, eu tô perdendo massa magra, eu não tô perdendo só a massa gorda. E qual é o grande risco da população? Foi a pandemia que matou? Isso eu entro numa dialeta que eu mato quase todo mundo lá de lá que quer me matar, né? Não, a pandemia não matou. A pandemia mostrou o risco que todos nós estávamos, um com obesidade, um com dor no coração, com essa estrutura. Nós temos estudos para isso. Eu sou radiologista, eu tenho amigas que trabalham com essa perspectiva, não tenho nenhuma vacina, mas não tem nada a ver com questão de politicagem. Tem a ver que pela quantidade de ferro que ela tem e por eu ter uma predisposição a ter... Esqueci o nome daquela doença que... trombose. Eu poderia perder as pernas com muita facilidade e criar coágulos. Para quem tinha acabado de sair de maneirismo, eu ia criar coágulos em mim? Jamais. Então eu estudei para poder não aceitar. Foi onde eu fui expulsa do meu mestrado e tudo bem. Me colocaram na parede. Ou você continua no mestrado, ou você toma vacina. Obrigada, foi bom conhecer todo mundo. E o conhecimento ninguém me tira. Agora, uma coisa legal do seu negócio. A pessoa que foi uma sacada genial. A pessoa que vai se tornar vendedora é a tua... como é que o pessoal fala? Quando pega um... Case de sucesso? Um testemunhal. É isso o nome, não é isso? Prova social. Prova social. Ou seja, a sua vendedora é a prova social. A maior prova social. E é uma autônoma. Autônoma, ou ela está trabalhando em outra questão, eu coloco a Vital Joy igual a menina de Brumado, que é uma das minhas maiores vendedoras, inclusive Leia, um beijo. Brumado, Bahia. Tá. E aí, quando ela veio para o Alphaville, que ali no Alphaville eu tenho o mundo inteiro. Então, eu estar ali no Alphaville não tem a ver com o dinheiro, com a mentoria, com a realidade. Tem a ver a proporção de pessoas que vão para lá. E com a realidade de conexão que eu faço. E num dia eu conheço quase todos os estados do país. E isso para mim é muito gratificante. Já morei em 12 estados, 12 cidades, então para mim assim, eu já conheço um pouco de cada um, porque nas franquias eu viajava bastante. E aquilo que você falou no outro programa do engessamento, não adianta eu colocar em Santa Catarina o que eu coloco em São Paulo. Eu já tô vendo aí a nova Mary Kay do emagrecimento do seu negócio. E posso te falar? E o carro vai ser que cor que você vai dar para as autônomas? Amarelo, porque aí eu amo o amarelo. A minha marca é verde, mas eu amo o amarelo. E eu entro nessa perspectiva. A Coca-Cola, ela é meu ponto forte, mas a Mary Kay, ela é minha segunda indagação. A Coca-Cola, pela proporção como ela entrega, eu não te entrego a fórmula, mas eu te dou como você faz e a forma como você proporciona a venda daquilo. E ao mesmo tempo, a Mary Kay, ela me dá essa expansão de visão, de propósito, de cuidado.
Contanto que... Por que você não vende e não faz afiliação? Essa é a maior pergunta de todo mundo que quer vender o meu produto. Porque se você não conheceu, se você não sentiu as dores, se você não sabe lidar com as dores das outras pessoas, você não pode ser vendedor dela. Legal. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Você falou que você também faz a mentoria. Você faz a mentoria só para quem compra seus produtos ou é um trabalho que você sempre quis fazer? É um trabalho que eu sempre quis fazer. Quando eu fui pro Alphaville, eu fui tentar entender esse mundo da mentoria, de tentar entender. Todo mundo tem uma dor. E o que eu descobri, Marcelo, Rodrigo, nessa minha maior caminhada hoje? A maioria das igrejas, elas não sabem receber pessoas com TDAH, porque nós somos mais sentimentais e geralmente vocês são mais pragmáticos, pastores dessa linhagem. E ao mesmo tempo, pessoas que nasceram de famílias narcisistas, a gente tem a mesma cabeça de quem foi para uma guerra. Isso é neurociência pura. E aí, por que eu contra-ataco com muita facilidade? Porque a todo momento eu estou esperando por um ataque. E quando eu compreendi isso, Deus foi me dando clareza, eu comecei a trazer não o mundo para a igreja, mas eu comecei a trazer a igreja como centralização de trazer do mundo aquilo que é necessário. Porque senão ele espelha as pessoas. Por isso que a gente vê muita igreja perdendo muita gente. E isso Deus foi me dando graça. E através disso começou a vir as minhas mentorias. No período que eu tive a quebra, eu lembro que eu fiquei sem dinheiro nenhum e Deus falava assim pra mim, não lança o livro agora. E eu já com o livro pronto. Fala sobre narcisismo. E eu aqui, meu Deus, minha mãe com câncer, como que eu vou falar de narcisismo? Deus falou, eu não tô pedindo pra você atacar. Eu tô pedindo pra você falar da tua dor. Eu tô pedindo pra você explicar o que é bode expiatório, o que é filho de ouro. Eu tô pedindo pra você trazer conhecimento pra população. Aí eu lancei quadrinhos, porque eu quis falar num linguajar como pedagoga para uma criança, porque você trazer um assunto desconhecido, você tem que falar como para uma criança de quinta série, para que aquilo torne vitrine, para que as pessoas compreendam verdadeiramente. E quando isso aconteceu, Deus me deu um e-book de 18 páginas chamado Filho Invisível, que aí é onde nasce a dor do filho bode expiatório e da onde ele leva aquilo para obesidade ou para anorexia. E dentro disso eu ganhei uma proporção imensa de pessoas. E aí o salvamento da minha vida foi os e-books, foi o livro, foi a realidade. Então quando a palavra de Deus diz que Deus nos dá o escape, é porque verdadeiramente todo o teu conhecimento, tudo aquilo que você vivenciou, nada é perdido para Deus. Eu falo que até as cagadas que a gente faz daquela dubada na vida... Ele se aproveita. Ele aproveita daquilo. Assim, é uma verdade absoluta para mim. Essa é a verdade absoluta. Ele se aproveita de todos os nossos erros, que o nossa... livre agência para uns, livre-arbítrio para outros, a nossa liberdade nos levou a cometer, ele vai lá e se aproveita. É incrível isso. Nós precisamos encerrar o nosso programa. Papo bom, corre muito rápido o tempo, mas olhando para a câmera aí na frente, eu quero que você deixe, diferentemente se valeu a pena ou não ser empreendedora, que você deixe uma mensagem para quem está no fundo do poço. E, acima de tudo, como as pessoas podem te encontrar, Tabata? Perfeito. Bom, vocês podem me encontrar pelo meu Instagram, @TabataPalmieri ou @VitalJoy suplementos. Vital de vitalidade e Joy de felicidade. Suplementos. Na verdade, você que é empreendedor, dê quantos passos precisar, seja para frente ou para trás. Porque às vezes você vai precisar voltar para o CLT. Gente, isso não tem problema nenhum. Marginalizou-se o CLT. E na verdade, você pode utilizar daquilo como um empreendedor do negócio de outra pessoa para favorecer o teu negócio, fazer com que aquilo você ganhe proporção, sem perder a tua ética dentro do teu próprio trabalho. E foi isso que eu fiz esse ano. Precisei retroceder, voltei verdadeiramente para dentro da AJX Capital, que é onde eu estou trabalhando com uma fintech, porque ali eu tenho salário, tenho estrutura, e isso não faz eu perder meu profissional, nem fazer eu fazer a minha entrega e verdadeiramente bater a minha meta, mas isso faz com que eu ganhe mais uma proporção para alavancar ainda mais os meus produtos. Parabéns, Tabata, você que nos assiste. Eu acho que cada programa que se passa aqui fica um legado. Um legado. Realmente, na vida, você só deve se envergonhar se estiver fazendo mal a outra pessoa. Exatamente. Do resto, meu irmão, vai, faz, se precisar dar 2, 3 passos para trás. Dê quantos forem necessários. Muito obrigado por vocês que nos assistem. Até o próximo Araçatuba S.A. Excelente. Essa é a minha história.